Querida Aline, muito bem-vinda. Muito obrigada por estar conosco. Eu acho que tu vais agora falar e nós vamos aí, se precisar passar 5 minutinhos do meio-dia, eu tenho certeza que o pessoal vai seguir conosco, porque ao longo de todo o dia foram chegando perguntas sobre justamente as relações, né, entre os diferentes serviços, entre os diferentes setores e sobre essa rede, né? Como é que a gente constrói essa rede? E a Aline é a pessoa perfeita para falar sobre isso. Ela é um exemplo de servidora pública, eu não me canso de dizer isso. Ela hoje ela começou coordenadora do programa Cada Jovem Conta na cidade de Pelotas, e hoje ela é a coordenadora executiva do Pacto Pelotas pela Paz, pelo merecimento e pela dedicação que ela teve ao pacto desde o primeiro dia. Então, ela é uma grande parceira de execução do programa. Aline Crochemori, psicóloga, especialista em atenção psicossocial no âmbito do SUS pela Universidade Federal de Pelotas, atuou por 10 anos no atendimento e gestão do Sistema Único de Assistência Social, com ênfase em serviços de acompanhamento a famílias e indivíduos em situação de violação de direitos. Desde 2017, coordena o programa Cada Jovem Conta em Pelotas e atualmente é coordenadora executiva do Pacto Pelotas pela Paz. Por favor, Aline, com a palavra. Então, eu agradeço muitíssimo o Instituto Cidade Segura, uma alegria enorme participar desse seminário, aqui compartilhando a experiência, mas especialmente assistindo, aprendi muitíssimo até agora, muito bacana, né? Então, agradeço muito o convite de vocês, né, para estar aqui. Trago uma saudação a todos que estão acompanhando, né, servidores públicos, as forças policiais, o pessoal da fiscalização, saúde, educação, assistência social, mobilidade urbana, habitação, serviços urbanos, né? Faço questão de citar a todos, porque eu iniciei a minha fala já, né, afirmando que para um plano municipal de segurança pública dar certo, essa integração, né, de muitos saberes, através do trabalho intersetorial, é um pilar, né, de sustentação. Isso a gente tem experimentado muito por aqui. As evidências científicas apontam para isso, e a experiência de Pelotas no Pacto Pelotas pela Paz, especialmente, né, na rede de prevenção, e no Cada Jovem Conta, que é o programa que eu vou compartilhar um pouquinho da experiência, né, nossa aqui, sobre ele especialmente, né. A minha fala, ela vai profundamente conectada, assim, né, com essa vivência que eu tenho na gestão, e mais até no atendimento lá na ponta, né, pelo olhar da psicologia social, da assistência social, e depois, né, com a minha entrada aí na política municipal de segurança pública, tudo isso se fortaleceu. Então, assim, de forma introdutória, eu quero ressaltar o tamanho do desafio, né, que a gente enfrenta na administração pública para transformar essa afirmação em realidade, né? A afirmação de que a integração é um pilar, é essencial. Né? A gente tem o conhecimento todo dividido em áreas, né? Em psicologia, pedagogia, o serviço social, enfermagem, direito, arquitetura, né? Na administração pública, a gente vai ter a divisão entre secretarias, diretorias, departamentos, setores, né? E o mais importante nesse contexto, acredito que na maioria dos municípios, que não há um sistema integrado de informação entre essas diversas secretarias. Né? A gente vivencia também, na administração pública, uma hierarquia de cargos diversos, né? E os nossos processos de trabalho, eles são cheios de procedimentos burocráticos. Então, é um desafio grande, né? Estabelecer essa interlocução e esse trabalho de fato intersetorial. Em contrapartida, os objetos da nossa intervenção, eles são problemas extremamente complexos, né? Multifacetados e com múltiplas causas, né? Os fatores de risco, a gente, né, viu bem aqui com o professor Joey, que é um grande parceiro do Pacto Pelotas pela Paz, né? Incrível o trabalho dele e como tem dado sustentação, né, para a gente produzir evidências científicas do que tem sido feito. Então, a questão é, né, como fazer para que esse sistema todo recortado, né, responda com efetividade a esses problemas complexos que nós temos para enfrentar. Normalmente, a gente quer que o problema se formate ao nosso sistema, né? Ou, em outras palavras, a gente quer que os sujeitos beneficiários das nossas ações, eles se adaptem aos nossos protocolos, né?
Só que a vida, na sua integralidade, né, na sua complexidade, ela não é assim domesticável, né? Os problemas que as pessoas vivem permanecem lá sem solução e se agravando conforme passa o tempo. E aí, pensando sobre isso, eu lembrei do mito grego, né, da cama de Procusto, muitos devem, né, conhecer, que o Procusto era um cara que na sua casa tinha uma cama de ferro com um tamanho exato, né? E ele recebia os viajantes e convidava que eles se deitassem na cama. Se os hóspedes fossem demasiadamente altos, ele amputava o excesso de comprimento para ajustá-los, e se tivessem pequena estatura, eram esticados até atingirem o comprimento suficiente, né? E muitas vezes, assim, somos nós, enquanto rede, né? Numa perspectiva tradicional, querendo que os problemas ou sujeitos se adaptem aos nossos protocolos, né? Que, como eu já falei, são todos compartimentalizados. E então, o que fazer, né? Diante disso? E aí eu passo a contar a experiência do Cada Jovem Conta aqui em Pelotas. E para começar a contar sobre ele, eu quero primeiro agradecer ao Instituto Cidade Segura, né, por ter nos apresentado essa metodologia, porque ela transforma o modo de pensar e de fazer, né? E para isso, normalmente a gente precisa de um olhar externo, né, da diferença, do contraponto. E o Instituto Cidade Segura trouxe essa liderança técnica, né? Fazendo proposições, trazendo uma série de referenciais que foram fundamentais para que a gente conseguisse ter os resultados que hoje a gente tem aqui em Pelotas. Então, o Cada Jovem Conta, ele é um programa, né, que integra as estratégias do eixo de prevenção social do Pacto Pelotas pela Paz. O prefeito Marcelo, né, de Lajeado, também falou um pouquinho sobre ele, que também é executado em Lajeado, e fiquei encantada com a apresentação dele, né, um parênteses aqui, muito bacana, né. E é um programa, então, que ele organiza ações intersetoriais para identificação e acompanhamento de crianças e adolescentes em situação de risco para violência, no contexto do ensino fundamental, né? Ele intensifica a proteção às famílias com foco na redução do abandono escolar. Então, na prática, como funciona, né? Foram estabelecidos 10 comitês territoriais do programa, nos pontos quentes de violência letal, aqui no município de Pelotas, e também pontos onde a evasão escolar era também considerável, né? Então, como a gente já viu nas apresentações anteriores, as evidências apontam que a evasão escolar é um dos principais fatores de risco, né, para que o sujeito se envolva na criminalidade. Então, esse é o foco do programa. Além, né, de, claro, trazer proteção em outras áreas, né, atacando outros fatores de risco, mas esse é um foco essencial dentro do Cada Jovem Conta. Então, cada comitê territorial é composto por representação da educação, saúde e assistência social e conta com suporte prioritário de toda a rede de atendimento, né? E aí muitas pessoas aqui de diversos municípios podem estar pensando, tá, Aline, mas então, a gente também faz reuniões de rede aqui na cidade, né? Da experiência que eu tenho aqui, eu percebo que muitas reuniões de rede, elas se transformam facilmente num espaço de lamento, assim, né? De tudo que nos falta, dos problemas de recursos humanos, problemas estruturais, das ausências, né? E a gente agora ainda, né, reclama da pandemia. Né? Então, bom, e outra questão, né, que também pode surgir na mente de quem está assistindo e que conhece bem a rede de atendimento, é dizer assim, bom, aqui no município a gente também trabalha com referência e contra-referência, né, com articulação de rede, a gente telefona para o colega, a gente encaminha, né, bem, mas aí a pergunta que eu faço é, se a gente pensar nesse contexto de intervenção, né, nas crianças com baixa frequência escolar, qual o percentual de melhora de frequência fazendo dessa forma? Né? E qual o percentual, por exemplo, de melhora de conduta na escola fazendo desse jeito? Né? Se eu fosse fazer essa pergunta para mim mesma, né, no início lá do pacto, provavelmente eu não saberia responder, porque a gente nem monitorava indicadores nesse sentido, né? E a gente também tem a tendência a não avaliar o que a gente está fazendo, né? No sentido assim, bom, afinal, é eficaz? Estamos no caminho certo? Quais são os resultados? Qual é o impacto dessas ações que a gente realiza, né? E aí, então, no Cada Jovem Conta, né, com toda essa nova perspectiva,
a gente teve resultados muito interessantes. Então, de 2017 a 2019, nós atendemos cerca de 300 crianças e adolescentes, tá? Eles eram indicados pelas escolas, né? Quem fazia essa identificação, né, dos fatores de risco e incluía no programa eram as escolas, as equipes, né? Envolvendo o orientador educacional, os professores, a direção. Né? Em 2019, a média entre os 10 territórios, né, com monitoramento da informação fornecida pelas escolas participantes, a gente identificou que aconteceu 73% de melhora na frequência escolar e 90% de melhora na conduta da escola. Né? Esses resultados, para mim, foram uma surpresa, porque mesmo que eu sempre tenha acreditado no programa, eu nunca imaginei que teria um impacto tão grande. E acredito que tenha tido essa reação, né, de minha parte, justamente porque os discursos da falta, né, do que a gente ainda não tinha para ofertar para as famílias, né, sempre foram muito presentes o tempo todo, né? Mas aí o que aconteceu, então, para ter esse resultado, né? Como a gente avalia, qual foi o diferencial do programa no formato que ele propõe? Primeiro que ele propõe uma metodologia estruturada, né? Ele tem um objetivo claro e tem um jeito estruturado de conduzir esse processo de trabalho. Um segundo ponto é a prioridade de atendimento que se dá, né, para essas crianças e adolescentes incluídos no programa. No início tinha certas reações, assim, do tipo, puxa, mas a gente vai premiar, né? A gente vai dar prioridade, por exemplo, de inclusão numa oportunidade de trabalho, justamente para esse adolescente que tem mau comportamento, né? Ele não vai sentir isso como um incentivo para que ele permaneça assim, né? E é justamente o contrário que a gente observou, que são justamente esses casos que necessitam de uma atenção especial, né? Então, a gente trabalha aqui com um conceito de equidade, né? A gente oferta mais para aqueles que mais precisam, né? Então, essa prioridade me parece ser essencial. A inclusão em oportunidades fez muita diferença, porque a gente viu os comportamentos, né, que eram inadequados na escola mudarem completamente a partir da inclusão num esporte, por exemplo, né? Ou numa oficina que trabalhou talentos específicos daqueles jovens, ou numa vaga de jovem aprendiz, né? Então, isso também se coloca como um diferencial essencial, assim, para esse percentual ter melhorado tanto. Um outro ponto que eu acho super importante é um olhar mais acolhedor por parte da rede de atendimento, né? As próprias orientadoras educacionais, né, os professores, eles passaram a olhar aquele aluno não mais como um problema, né, mas como alguém que tinha uma história, que tinha uma trajetória, né? Nas reuniões de rede isso fica muito claro, né? Quando por exemplo, o profissional lá do serviço social ou enfermeiro traz uma história de vida, né, para o grupo, né, para o estudo, que esse orientador não conhecia. Então, há uma sensibilização, né, e um acolhimento diferenciado, né, pela mudança de olhar mesmo, de perspectiva, né? Outro ponto essencial é que quem está no centro do nosso olhar é o sujeito na sua integralidade, né? No caso, as crianças e adolescentes, né, com fatores de risco para violência e as suas famílias. O processo de trabalho também, ele se torna, nesse contexto, um meio para a gente alcançar um resultado, né? E por isso ele precisa ser horizontal, acho que é um ponto bem importante, assim, a mencionar, porque não há uma secretaria mais importante do que outra nesse processo, ou um profissional mais importante do que o outro, né? Todo mundo está lado a lado, cooperando para que dê certo, né? Um outro ponto essencial é que essa metodologia ela precisa ser flexível, porque os estudos são feitos caso a caso, então cada criança vai ter uma necessidade diferente, né? Um processo também é não burocrático, porque a fluidez na comunicação, ela precisa se estabelecer, né? A gente precisa romper com certas barreiras, assim, que nos afastam, né? Com uma vinculação maior entre serviços, entre profissionais, isso foi muito importante. E o espaço para inovação nesse processo também se colocou como algo muito interessante, que foi surgindo
espontaneamente, né, por parte de muitos profissionais. Eu recordo de uma experiência numa escola onde o orientador começou a incentivar, é um bairro pequeno aqui na cidade, o orientador começou a incentivar que os colegas, né, de sala de aula, né, os representantes de turma, como moravam todos pertinho, né, começassem a fazer uma visita para aquele colega que não estava mais vindo à aula por algum motivo, né? Até mesmo para identificar se estava acontecendo alguma coisa com ele, né? Então, como eles conviviam normalmente e tal, no mesmo bairro, a orientadora começou a incentivar isso, né? E naquela escola teve assim, ó, 100% de frequência, né, para todos os alunos participantes. Então, foi uma ideia que surgiu do próprio movimento que se gerou, né, nesse comitê territorial. Em outro comitê territorial, no bairro super violento da cidade, a orientadora educacional criou um espaço de oficinas aos sábados na escola. Então, ela mesma abria a escola aos sábados, né? A escola deu essa autonomia para ela. E ela mobilizou muita gente para dar aula de percussão, dança, teatro. Então, foram muitas ações que ela mesma mobilizou. E, além de chamar as crianças para a escola no sábado, ela chamava as famílias. E aproveitava esse espaço para fazer atendimento, para se aproximar. Então, também foi, assim, uma experiência muito interessante que surgiu da própria criatividade, da potencialidade dos participantes do programa. E, por fim, o que tem de essencial, que aí eu penso que é o ponto central, né, e revolucionário nesse processo de integração, é que os planos de atendimento são construídos em conjunto, né? A gente, normalmente, no sistema, né, da educação, saúde e assistência social, os serviços todos fazem seus planos de atendimento quando acolhem uma família, né? Mas são planos, cada um no seu espaço, né? Sem que haja uma integração efetiva. Então, cada Jovem Conta propõe isso. Vamos sentar todos juntos, estudar caso a caso e vamos organizar um plano de atendimento, né? E aí isso se torna muito eficaz, né? Então, o resultado do programa ele vem por conta, né, desses diferenciais que a estrutura do programa propõe, né? E aí eu vou assim, listar aqui algumas aprendizagens que eu observo assim, de como fazer para construir essa integração na prática, né? São aprendizagens que vêm dessa experiência do Cada Jovem Conta, e que se colocam, no meu entendimento, como muito importantes. A primeira questão, e aí, né, nos municípios, talvez as pessoas estejam pensando, como implantar esse tipo de metodologia, né? E aí eu vou indicar que vocês conversem com o Instituto Cidade Segura, né, que é o nosso mentor, né, nesse processo. E eu também estou à disposição, né, depois para, se quiserem fazer contato, né, a gente pode seguir conversando. Alguns pontos importantes, né, da nossa experiência, foi identificar profissionais, né, com um perfil articulador, na perspectiva de mediação, assim, né, profissionais proativos, que pudessem diluir conflitos, né, então isso foi super importante. Outra questão essencial, assim, foi superar a lógica da reclamação exclusiva, né, nos encontros, e poder evoluir para a lógica de uma cooperação para achar uma solução. Bom, temos um problema, sim, precisamos avançar, temos diversos problemas na rede ainda, né? Cada Jovem Conta não resolveu todos os problemas, mas o que a gente faz com isso? Então, a gente precisa agregar para achar uma solução, né? Então, um outro ponto importante nessa linha também é olhar mais para a nossa potencialidade em inteligência coletiva do que para a nossa falta de condições de fazer. Aqui em Pelotas, eu não sei se em outros municípios se usa a expressão, mas a rede fala muito aqui, não tenho pernas, né? Quando fala que não consegue fazer algo, né? Eu não tenho pernas, então a gente não tem pernas, né? Isso é muito falado nos encontros, né? Se usa esse termo. E um dia eu até, num desses momentos,
falei para o grupo, pessoal, a gente pode não ter pernas, mas a gente tem muitas cabeças aqui ainda, né? Então, vamos pensar juntos, a gente vai encontrar uma solução. Dentro também dessa linha, assim, de pensamento, a postura ética, ela vai se construindo, né? Porque a gente precisa superar também a culpabilização do outro. A gente tem diversos problemas, sim, mas estamos todos no mesmo barco, né? E precisamos remar em sincronia, né? Os ventos muitas vezes não favorecem, a correnteza não favorece, né? Mas se nós unirmos as forças, a gente fortalece vínculo, né? Fortalece parceria e vamos juntos, né? E aí, nesse sentido, vai ser essencial definir papéis, atribuições, mas a centralidade, ela é sempre no sujeito, né? Na sua integralidade. Um outro ponto super importante nas reuniões é sempre a gente buscar o foco na discussão dos estudos de caso, né? E na deliberação de ações. Então, o foco no planejamento conjunto e no fazer, né? A gente está ali para deliberar ações e pensar junto, né? Então, isso foi super importante, né? Para manter esse foco sempre, né? Não desviada do assunto, enfim, porque é muito fácil de acontecer nos grupos que envolvem muitas pessoas, né? E é essencial, que já foi mencionado aqui por diversas vezes, né? A busca de referências técnicas, né? De boas práticas, baseadas em evidências. Esse, para mim, é o princípio, o fim sempre, né? E o meio também. Então, concluindo, né? À medida que a gente consegue vivenciar no cotidiano de trabalho essas questões, os resultados vão acontecendo aos poucos, né? Eu agradeço muito, né, esse espaço para partilhar a experiência. Estou à disposição para esclarecimentos, para trocar ideias, né? Outros municípios que queiram depois tirar dúvida mais de perto, vou colocar meu contato aqui no chat e agradeço muito essa oportunidade. Aline, muito obrigada. Que linda fala, que lindo te ouvir, né? E entender, né? Aqui as pessoas estão mandando muitos comentários e dizendo é assim mesmo que acontece, né? Então, assim, eu acho que essa é uma realidade de muitos lugares. E, na verdade, a experiência que a gente conseguiu construir em Pelotas, ela tem esse... Assim, a gente conseguiu, né, dar esse passo de efetivamente, como tu disseste no início, né? O pessoal diz, bom, a gente também faz reunião de rede. Como é que é realmente esse processo, né? Essa reunião de rede realmente se configura, ela consegue chegar num trabalho verdadeiramente intersetorial, e eu acho que foi esse o salto que a gente conseguiu dar em Pelotas, não sem resistências, né? É importante que se diga, então, esse não é um processo que acontece de um dia para o outro, não é chamar uma reunião, agora será diferente e vai ser diferente, não é assim. Precisa, inclusive, encontrar e aí, como, né, parte da coordenação desse processo, eu digo para vocês, gestores, né, e executores que estão nos ouvindo, é muito importante, eu acho também, os próprios sujeitos na administração pública vão se diferenciar. Então, vai ter aquele que realmente quer ficar só fazendo aquilo que ele faz, e acho que isso pode ser respeitado, e tem o outro que tem essa vocação, né? A Aline, por exemplo, é uma pessoa vocacionada para estar nesse processo, assim como muitas outras profissionais também que a gente encontrou ao longo do caminho. Muitas vezes faltam para esses profissionais ter a oportunidade de mostrar, né? É aquele professor que tem há muito tempo um projetinho que ele tem embaixo do braço, que uma vez ele criou, que ele nunca teve a oportunidade de executar, porque ninguém nunca chamou ele para uma reunião, ou uma assistente social, ou uma psicóloga e assim por diante. Então, acho que ter o olhar de que as pessoas, né, têm vontade muitas vezes de fazer, mas não têm a oportunidade, é uma coisa importante. E a outra, eu acho assim, o grande salto, né, que o Cada Jovem Conta dá quando a gente aplica ele nos municípios, é
alguém comentou aqui nos comentários, né, que as escolas ficam sempre muito sozinhas. A gente fala muito, muito, muito no papel da educação, né? A gente passou hoje a manhã inteira falando no papel da educação. Então, aqui os programas de educação socioemocional, tudo é com a educação, ok. Mas a educação tem um mundo, né? E a educação, muitas vezes, e eu ouvi muito isso de muitas diretoras de escola, a gente se sente sozinha. E o bacana, o bonito que acontece quando Cada Jovem Conta começa a acontecer é que as diretoras, as professoras, as supervisoras, as coordenadoras pedagógicas chegam para nós, né, Aline, e dizem: nós não estamos mais sozinhas. Agora está o município inteiro aqui dentro da escola, porque muitas das reuniões do programa são dentro das escolas, né? Então, a escola se sente acolhida também. Esse cuidador, a gente começa, acho que, cuidar melhor desse cuidador na medida em que a gente está unindo forças. E aí institucionaliza esse contato. Antes era a Aline que ligava para a Tâmara lá de outro serviço para pedir um favor para resolver uma coisa, um problema pontual de um aluno. E aí isso termina, não é mais a Aline, não é mais a Tâmara, é o programa Cada Jovem Conta, a articulação de serviços que fica institucionalizada. Então, diminui muito, né? Economiza muito tempo e burocracia, porque esses caminhos ficam institucionalizados, deixa de ser relações pessoais, né, que a gente tem que estabelecer, e a rede se constitui efetivamente, e as coisas fluem muito mais. E aí eu trago um depoimento para encerrar. Na verdade, Aline, tem uma pergunta aqui que eu vou fazer para ti, mas trago um depoimento de uma guarda civil municipal da cidade de Canoas, que a primeira versão do Cada Jovem Conta a gente aplicou lá em Canoas, e ela dizia o seguinte: numa reunião, né, com muitos, uma reunião com toda a guarda, o pessoal, a gente perguntou: bom, como é que está sendo a experiência, né? Vocês estão fazendo isso, vocês aquilo. E o pessoal: a gente sente que falta efetividade no nosso trabalho. E aí, essa guarda municipal, que era a coordenadora do Cada Jovem Conta pela guarda, porque a guarda participa do programa, ela levantou e disse: colegas, eu nunca senti o meu trabalho tão efetivo como agora, porque agora eu vejo o início, meio e fim dos casos. Esse menino que a gente estava tratando e que ia e vinha, e nada solucionava, e a gente só enxugava gelo, agora ele está referenciado no Cada Jovem Conta, a rede está funcionando, e eu estou vendo esse aumento que a Aline falou, esse aumento na frequência escolar, essa melhora no comportamento desse jovem, desse adolescente dentro da escola. Então, eu estou vendo efetividade, impacto no meu trabalho. E isso é absolutamente maravilhoso, né? Acho que isso é uma valorização do servidor, quando a gente dá essas metodologias estruturadas, né? Como tem as de socioemocional, tem as de integração da rede também, metodologias estruturadas, institucionalizadas, a gente cria política pública e a gente cria também satisfação para quem está aplicando. Aline, para a gente encerrar, tem uma pergunta: como é que faz a articulação com serviços urbanos? Né, achei bem bacana trazer, né? A gente está falando de educação, assistência e tal, mas precisa falar de habitação, precisa falar de serviços urbanos também. E aí eu te convido para tu fazer a tua despedida citando, né, exemplos nesse sentido. Muito bem. No Pacto, a gente tem diversos outros programas de prevenção, né? E os serviços urbanos aqui, na nossa realidade, tem uma inserção essencial num programa de prevenção no âmbito de prevenção terciária, que tá dentro da estratégia que a gente chama de segunda chance, no projeto de mão de obra prisional, né? Então, tanto serviços urbanos e agora especialmente entrando nesse contexto, a Secretaria Municipal de Obras também, né, vai ter um papel de protagonismo, né? Eles estão criando, aqui já vou contar uma novidade, né, que eu acho sensacional, eles estão criando um departamento de capacitação e ressocialização de apenados dentro da Secretaria Municipal de Obras. Então, vejam que interessante, né? É um programa de prevenção que tem o objetivo de reduzir a reincidência criminal
né, através, então, da mão de obra prisional, mas que ele vai fazer aglutinação, né, também de assistência social, saúde, educação, né, possibilitando, após o término, né, da pena, né, e a saída do apenado, né, do programa, que ele tenha um acompanhamento, né, e com foco na inserção no mercado de trabalho. Né? Então, vejam só, protagonizado, a gente poderia pensar que é um projeto que normalmente deveria, né, ou seria protagonizado pela assistência social, né, ou pela educação, enfim. Não, a Secretaria Municipal de Obras, né, traz essa proposta, né? Então, muito interessante, porque é bem isso, né? A rede vai pegando esses temas que são profundamente transversais, né, e integrando o saber de todos, né, no que cada um pode contribuir. Aí daquela minha fala lá do início, né, desses pedaços, né, do sistema público, a gente vai montando um quebra-cabeça e vai desenhando, né, o resultado, né, o impacto de uma forma muito mais efetiva, sem dúvida, né. E a questão da habitação também, acho importante mencionar, só antes de encerrar e me despedir, que no Cada Jovem Conta a gente também, pela experiência, observou que a moradia precária é um fator muito importante de risco, tá? E a partir dessa experiência a gente começou a construir, né, com o arquiteto que, né, primeiramente estava na Secretaria de Planejamento, hoje ele está na Secretaria de Habitação, né, um projeto como ele tem olhar, né, da moradia social, né, dessa perspectiva toda da arquitetura, né, de interesse social, a gente construiu esse link, né, de reformas em casas de crianças e adolescentes que agora, né, vão experienciar um outro contexto de vida, né, a partir dessa intervenção habitacional também, né, crianças, por exemplo, que não têm banheiro em casa, né, que não tem certamente um espaço de estudo, né, onde dormem todos juntos, né, então a gente, através da intervenção na habitação, também vai fortalecendo, né, esse cuidado com a família como um todo, né, que também é essencial que a gente frise, né, que a gente não faz o atendimento para a criança enquanto indivíduo, né, ou para o adolescente, mas esse olhar da família, do contexto, da comunidade, né, então também se torna essencial. Então, Tâmara, quero te agradecer muito, né, por essa oportunidade, agradeço os comentários de todos ali no chat, não consegui ler todos, mas deixei o contato ali do e-mail, né, pactopelotaspelapaz, pelotas, não, rs.gov, pelotasrs.gov.br, sei lá, né? Vocês olhem ali no chat, por favor, e façam contato, né? Mandem e-mail, a gente conversa e vamos em frente, né? Para esse grande desafio que temos aí de construir, né, cidades mais seguras. Obrigada, Tâmara. Que coisa boa, Aline. Muito obrigada. O pessoal está te dando muitos parabéns aí no chat, tá? Então, te sinta muito abraçada e cumprimentada por todos nós. Sabe que és uma parceira fundamental. Obrigada, querida. Pessoal, vamos ver então a nossa tela resumo do dia de hoje, dessa manhã tão produtiva, cheia de informações importantes para a gente guardar. Depois a gente manda essa tela também aí para os grupos de WhatsApp. E eu já, enquanto ela entra, eu convido a todos para estarem de volta às 14 horas para a nossa oficina sobre programas de prevenção à violência baseados em evidência, em que a gente vai apresentar aí os 4 programas do Instituto Cidade Segura, desenvolvidos por nós, e também o Cada Jovem Conta. Vamos para as nossas frases. Nunca é cedo demais, nem tarde demais para prevenir a violência. Essa é uma das minhas preferidas. Fiquei muito feliz que o professor Joseph Murray citou também, porque é isso, houve até uma pergunta ali no chat sobre um caso bem específico de uma participante, e é isso que eu digo também para ela, nunca é cedo demais e jamais é tarde demais para a gente tratar e prevenir a violência e comportamentos violentos de toda a ordem. A desigualdade que gera todos os problemas sociais que temos hoje, sem dúvida nenhuma, ela está na raiz, né, de todos esses problemas, e a gente tem ferramentas, muitas, que podem minimizar os efeitos
das adversidades e da desigualdade também. Precisamos de uma nova educação para preparar a mente dos nossos jovens, e esse processo passa pela educação socioemocional, como disse Emílio Munaro, né? Fundamental que a educação socioemocional esteja presente, como disse o prefeito Marcelo, a gente foi, né, da prática lá de Lajeado à teoria da educação socioemocional. Crianças e adolescentes não deveriam ter contato com a polícia, como disse, né, Rodrigo Pantoja, do Chile, mostrando que é possível a gente construir um sistema de justiça em que não vá todo mundo para o mesmo saco, para o mesmo lugar, em que a gente avalie o risco e dê o remédio na medida da doença, na medida da enfermidade, né? A gente não dá uma quimioterapia para quem tem uma dor de cabeça, assim como a gente não dá uma aspirina para quem tem um câncer, né? E no Brasil, muitas vezes, insegurança é isso que a gente faz, a gente precisa dosar, porque senão a gente está fazendo mais mal do que bem para esse sujeito. E, por fim, quem deve ficar no centro do olhar é o sujeito na sua integralidade, como disse a Aline, como também disse o Joey, né, quando ele apresentou ali, para a gente olhar que todos nós temos uma história, né? Todos nós temos falhas, temos problemas na nossa história, e a gente não pode condenar as pessoas por isso, a gente precisa entender que somos responsáveis, a gente precisa tomar as rédeas dessa responsabilidade enquanto sociedade e executar políticas públicas baseadas em evidência para ajudar as pessoas a saírem de uma trajetória de violência que, na grande maioria das vezes, elas não escolheram para suas vidas. É possível fazer isso, é possível juntos a gente vencer a violência. Nesses 3 dias a gente está mostrando alguns caminhos para vocês, e à tarde vai ser bem importante. O Bento vai estar lá esperando vocês, e nós e os desenvolvedores dos nossos programas. Até mais tarde. Muito obrigada pela participação de todos hoje pela manhã. Foi um lindo dia aí de muito compartilhamento de conhecimento. Um abração, até mais tarde. A gente manda as informações nos grupos de WhatsApp também sobre os palestrantes, sobre os certificados. Fiquem tranquilos que todo mundo vai ter acesso a tudo.